Olá, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso culto de quarto, nosso culto de doutrina. Concluímos a nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Agora nós estamos iniciando uma nova série agora no livro de Neemias, falando sobre reconstrução. Esse é um tema que está bem atual, né? Tem muita gente reconstruindo as vidas, reconstruindo sonhos depois de uma... Ainda estamos no meio de uma pandemia, mas é um pouco controlado agora. E eu acredito que com os cuidados, com os devidos cuidados que devemos continuar tendo, nós acreditamos que essa doença vai aos poucos, né, tirando, né, deixando a gente com menos medo. Apesar de que, né, a gente não pode abrir mão de alguns cuidados ainda até que se encontre uma vacina. Por enquanto, nós vamos por aqui aprendendo a palavra de Deus através desse canal, através do nosso canal aqui na internet. E hoje nosso tema, começando a nossa série de mensagens no livro de Neemias, reconstrução. No capítulo 1, do 1 até o 11 é o nosso texto de hoje. Neemias, capítulo 1, do 1 ao 11. Queria ler aqui para que nós iniciarmos aqui a nossa mensagem desta quarta-feira. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Verso 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Oremos. Pai Altíssimo, soberano Deus, que o Senhor nos ilumine as mentes e corações para entender a tua palavra e estar praticando essa palavra em nossos dias, ó Pai, em tempos de reconstrução, que o Senhor nos dá a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Pois não, irmãos, portanto, irmãos, aqui nesse trecho do capítulo 1 de Neemias, a gente vê a preocupação desse servo de Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém. O livro de Esdras e Neemias, eles contam uma história que elas se completam. Primeiro Esdras reconstrui o templo, e agora Neemias tem a preocupação, porque a reconstrução da cidade está praticamente pronta, enquanto os muros estão ainda destruídos.
abrindo assim brechas e oportunidade para que inimigos novamente invadam a cidade, assim como aconteceu pelos babilônicos e pelos assírios. Então, o texto aqui sugere o nome do próprio autor. Fazendo uma contextualização da história de Neemias, o período que Neemias escreveu foi exatamente posterior ao período babilônico, né? Ao momento em que eles foram invadidos pelos babilônicos, que passaram 70 anos de cativeiro. Agora eles voltam para a sua terra, mas precisam reconstruir a cidade, precisam reconstruir os muros. E hoje, nesse momento que nós vivemos, ainda no meio dessa pandemia, e tendo perdido aqui no nosso país mais de 100 mil pessoas, pessoas às vezes que nós conhecemos, parentes de amigos nossos, que infelizmente perderam seus entes queridos por conta dessa doença, que precisam reconstruir suas vidas, e que aqui nós vamos aprender durante toda essa série de mensagens no livro de Neemias que é preciso se aproximar de Deus, é preciso estar perto de Deus para que essa reconstrução aconteça de forma sendo guardada e sendo cuidada pelo Espírito Santo, porque nenhuma reconstrução ela é fácil, né? A gente precisa rever alguns pontos, precisa tomar algumas decisões. E a gente percebe aqui que Neemias ele estava preocupado com essa cidade, assim como devemos estar preocupados com a nossa vida, porque apesar de ter perdido pessoas que nós amamos, a vida deve continuar. E se aqueles que nós perdemos tiveram um encontro com Cristo enquanto vivos, nós estamos, né, ao mesmo tempo que tristes com a partida, mas felizes por eles estarem num local onde não há dor, onde não há choro, onde estarem num local que hoje é bem melhor do que aqui, em qualquer parte desse mundo, onde existe ainda o medo dessa enfermidade. Então, o livro de Neemias, né, como o próprio versículo 1 diz, ele parece que foi escrito pelo próprio Neemias, não ele que escreveu, porque quem escrevia eram os escribas, ele ia editando, os escribas iam escrevendo. Naquela época, né, o autor geralmente não escrevia textos, quem escrevia eram os escribas. Então ele já sugere que o próprio Neemias escreveu esse livro contando a história de como foi a reconstrução dos muros. Diz que o local aqui foi em Suzã, na Pérsia, que ele recebeu, onde ele estava aqui, né, as palavras de Neemias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, que ficava na Pérsia. E o período, como eu já falei, período pós-exílio babilônico. Então, a reconstrução estava a todo vapor, mas ao mesmo tempo com muito medo, como realmente está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas aos poucos vão tentando voltar à normalidade, mas ainda com medo, porque a doença ainda está aí, né, livre, e ainda está contaminando muita gente. Se você pegar a história bíblica, se você pegar a ordem cronológica bíblica, o livro de Esdras e Neemias, ele está bem antes de Daniel e Ezequiel, que conta a história do cativeiro babilônico, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Depois eu vou até, na edição aqui do vídeo, vou tentar colocar aí a ordem cronológica, para que você perceba que, apesar dos livros estarem em outro ponto da Bíblia, ele fala exatamente do período posterior ao exílio babilônico. E a gente percebe aqui nesse texto que Neemias ele tomou algumas decisões importantes. Primeiro, ele procurou saber como é que estava o povo. Lá no verso 2, ele recebe a informação, Anani, um dos seus irmãos de Neemias, veio de Judá com outros homens e ele perguntou acerca dos judeus que estavam lá em Judá, e os sobreviventes, né, de Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, estão lá, mas passam por muito sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Primeira coisa importante para a gente compreender aqui na reconstrução desse muro, e assim também na reconstrução na nossa vida, nesses momentos de tragédias, né? Nesse momento de pandemia, nos momentos de crises que acontecem na vida de cada um. Às vezes a crise não é mundial, às vezes a crise é só com você. É preciso reconstruir. Para reconstruir,
a gente precisa reconhecer a circunstância de que tudo isso aconteceu. E aí, no versos 6 e 7, nós vemos Neemias, além de orar a Deus, Senhor, eu quero reconstruir esses muros, eu quero que o Senhor me autorize a reconstruir os muros. E aqui nós aprendemos uma grande lição com Neemias. Antes de tomar qualquer decisão na vida, é preciso buscar a Deus, buscar se Deus realmente aprova essa decisão. E no verso 6 e 7, nós vemos Neemias reconhecendo as circunstâncias que levaram àquele momento, àquela cidade, aquilo que estava destruído. Vamos ver aqui no verso 6 e 7. No finalzinho do verso 5, né, eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados, olha só, Neemias orando e confessando os pecados do povo. Confesso os pecados que nós, ele se inclui, nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Primeira coisa, quer reconstruir sua vida? Primeiro reconheça as circunstâncias. A gente pode pensar assim, mas pastor, nós não fomos culpados dessa crise, da pandemia. Mas muitas pessoas agiram de forma irresponsável no começo dela, achando que era uma brincadeira, achando que era algo que ia passar, que não precisava de tudo aquilo, e muitos perderam parentes, perderam amigos, perderam pessoas que amavam, porque brincavam com isso. Então, mesmo que a gente não tenha culpa nenhuma de uma pandemia dessa, nós temos que reconhecer a circunstância e, no mínimo, tomar alguma precaução. Porque mesmo com os exageros que sempre vai ter para cima ou para baixo, a gente, peraí, existe algo que parou uma Olimpíada, existe algo que parou eventos mundiais que tinham muito, que arrecadavam muito dinheiro. Então isso não pode ser uma brincadeira. Isso não pode ser algo que eu não tenho que me preocupar. Então a circunstância é as igrejas cristãs que pensam no povo pararam suas atividades nos templos presencial e algumas delas até hoje são criticadas por isso. E eu louvo a Deus pela vida de pastores, de pessoas que entendem o valor da vida e que, assim como Neemias, entenderam a situação, entenderam que, peraí, mesmo eu sabendo que vou morar no céu, mesmo eu sabendo que tenho a vida eterna por garantia por Jesus Cristo, eu tenho que amar o meu próximo e, por enquanto, adorar a Deus em casa. Que é o que nós temos feito desde o final de março. Então, aqui nós aprendemos que, mesmo para reconstruir qualquer coisa na sua vida, é preciso reconhecer a situação. Peraí, o que eu poderia ter feito para não ter acontecido algo? Mas esse reconhecimento da circunstância não é para a gente ficar se culpando. Tá? Não se culpe por alguma decisão que você tomou errada. Reconhecer é simplesmente dizer, não, nisso aqui eu não falho mais. Nisso aqui eu não caio nesse erro novamente. Então, primeiro ponto aí para a gente seguir o exemplo de Neemias na reconstrução de qualquer coisa na nossa vida. Aqui no caso dele são os muros. Apesar de que a gente sabe que a preocupação de Neemias não era só restaurar os muros, mas restaurar a espiritualidade, restaurar o culto, restaurar a comunhão, restaurar a adoração a Deus. Neemias estava preocupado com tudo isso, não só com os muros. O muro era só um dos pontos, um dos meios para que aquele povo dentro daqueles muros continuassem lá dentro dele adorando a Deus. Que sejamos capazes de reconhecer as circunstâncias. O segundo ponto aqui está no verso 8 e 9, que diz assim, que no texto aí, né, a gente tem que ter conhecimento das promessas de Deus para encontrar nele misericórdia para se reerguer. Ou seja, apesar de não sermos culpados e apesar de as circunstâncias muitas vezes
não nos deixar nos preparar para o que ocorreu, nós temos que entender que Deus tem suas promessas. E as suas promessas também são para momentos de crise. No verso 7, no verso 8 e 9, Neemias fala assim, na sua oração a Deus: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, na oração, Neemias diz para Deus: Senhor, lembra-te que nós somos o teu povo. Lembra-te que o Senhor prometeu que se a gente te obedecesse, isso é a oração de Neemias, o Senhor ia juntar a gente, mesmo que a gente tivesse muito espalhado. E eu olho hoje para a igreja, para muitas igrejas, que os irmãos estão espalhados, porque não tem mais a grande aglomeração no culto. Mas aí ele está dizendo: se vocês obedecerem, na oração que ele faz a Deus, Senhor, lembra que o Senhor falou que se a gente te buscasse, se a gente orasse, o Senhor ia trazer todo mundo que está espalhado, ia reunir, e a gente ia adorar o seu nome, e o Senhor recolheria as nossas orações, e o Senhor seria adorado por nós. Que você e eu possamos estar adorando a Deus em casa, obedecendo a Deus em casa, para que assim, no tempo certo, Deus providencie que alguém aí nessa terra ache uma vacina e a gente possa ter aquela nossa gostosa aglomeração de novo, prontos para abraçar, prontos para estar do lado, para pegar na mão do outro, para orar uns pelos outros, mas é preciso obedecer. E aqui Neemias nos ensina para mim e para você, que para vencer, para reconstruir qualquer coisa, é preciso reconhecer a misericórdia e as promessas de Deus. Eu creio que esse tempo que nós estamos em casa foi uma forma de Deus dizer para a gente: olha, a adoração de vocês não pode ser somente durante uma hora de culto. A adoração de vocês não pode ser somente por uns minutos que o pastor ora lá na frente. A adoração de vocês tem que ser 24 horas. A adoração de vocês tem que ser em casa, com seus filhos, na sua família. Tem que ser na hora da refeição, quando vocês se sentam à mesa e fazem uma oração: Senhor, abençoe essa refeição. Essa deve ser a nossa obediência a Deus, para que Ele novamente, quando for possível, nos faça voltar, e quando a gente se reencontrar todos num culto, sem o medo de pegar essa doença, a gente possa olhar um para o outro e dizer: lá na minha casa nós adoramos a Deus. Lá em minha casa nós aprendemos a orar antes das refeições. Nós aprendemos a orar juntos em família. Nós desligamos a TV e oramos. Que nós possamos fazer isso hoje, para que quando a promessa de Deus se cumprir, estejamos juntos, fazendo com que a brasa que estava na sua casa se una e se torne uma tocha para a adoração do Deus vivo dentro de nossos templos. No verso 10, nós encontramos aqui que para nós reconstruirmos qualquer coisa, é necessário reconhecer como o povo de Deus e ir em busca dessas promessas com uma vida que agrade a Deus. É um complemento aqui do segundo ponto. No verso 10, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu poder e com teu braço forte. No verso 10, nós vemos Neemias dizendo para Deus: Senhor, está aqui o povo. Está aqui o teu povo que antes era desobediente, agora ora constantemente. Que antes não lia a Bíblia, agora está devorando a palavra de Deus. Está aqui o teu povo que antes não entendia por que as coisas não aconteciam, agora entende porque reconhece que o Senhor agora é Deus também dentro de sua casa. Olha que maravilha. E para finalizar, nós vemos aqui o verso 11, Neemias nos ensinando a reconstruir não só as paredes da nossa casa, não só o piso da nossa casa, a reconstruir não só algo que está quebrado na sua casa, mas reconstruir a sua vida por completo. Confiar que a justiça de Deus acontecerá no tempo certo nos ajuda a seguir na reconstrução. Verso 11.
Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aí ele finaliza o primeiro capítulo. Nessa época eu era o copeiro do rei. Neemias faz questão de dizer que ele era um homem comum, que era um homem simples, que apesar de copeiro do rei ter ser um cargo, né, de grande relevância para a época, ele era uma pessoa que orava a Deus, que buscava a Deus, que apesar de estar numa situação até boa como copeiro, né, como uma pessoa que tinha tudo, ele lembrava do seu povo, que ainda não estava restituído do grande cativeiro, do grande sofrimento que eles passaram no período do exílio babilônico. Que nós possamos aprender com Neemias nesses próximos cultos de quarta-feira a reconstruir não só as nossas vidas, mas a nossa adoração a Deus, reconstruir a nossa comunhão que poderia não estar boa com todos, reconstruir a nossa missão de pregar o Evangelho a esse mundo, reconstruir o nosso discipulado, a nossa vontade de conhecer a Bíblia, de buscar a Deus, de se aprofundar na palavra de Deus, reconhecer e reconstruir todas as áreas da nossa vida que precisam de cuidados, que precisam de reconstrução e que aparentemente não tínhamos tempo para fazer. Que o Senhor nos abençoe e venha conosco participar dessa série de mensagens Reconstrução. E que você seja capaz de, assim como Neemias, olhar o que precisa ser mudado, orar para que Deus abençoe sua nova tomada de decisão e entender que as promessas de Deus estão disponíveis a todos. Vamos mais uma vez orar e eu queria que você, nesse instante, colocasse num papel o seu propósito para os próximos meses. Senhor, eu quero reconstruir minha vida financeira. Eu quero reconstruir meu casamento. Eu quero reconstruir meu relacionamento com um filho meu. Eu quero reconstruir minha vida profissional. Queria que você colocasse isso num papel e orasse nesses períodos, a partir de hoje, nos cultos de quarta-feira, iremos falar sobre reconstrução, que nós vamos falar sobre tudo isso nos próximos cultos, tá bom? Vamos orar. Pai Altíssimo, soberano Deus, obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra por esse meio virtual, que o Senhor abençoe cada família que chegou a esse vídeo e que esse povo que conhece a Bíblia, conhece a Deus, possam encontrar nessa série de mensagens, Deus, nessa iluminação que o Senhor tem me dado para que eu repassasse a Tua igreja, possamos ser capazes de reconstruir aquilo que estava quebrado, aquilo que estava danificado, agora com o aval e com o poder e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nos abençoa, cuida de nós em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, tenham todos uma ótima noite e nossa escola de vida permanece no meio virtual, pelo Meet. Tá? A gente manda o link para você lá no grupo da igreja, você assiste dentro de uma sala virtual, todo sábado, 5 horas da tarde, e o nosso culto no domingo, a partir das 9 da manhã presencial, para quem não é grupo de risco, você se inscreve no link também que a gente vai colocar na quinta ou na sexta-feira, e você participa conosco também aqui pela internet. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Um abraço.